Bem-vindos ao Provoca SJ, um podcast da Companhia de Jesus, onde a fé se encontra com a dúvida, onde a Igreja caminha com o tempo, onde o Evangelho provoca o coração e a razão. Estamos logo ali fresquinhos ainda da Páscoa, neste grande dia de Páscoa que dura 8 dias, e aqui estamos o Nelson Faria, o Samuel Beirão e eu sou o Duarte Rosado. Aleluia. 3 jesuítas à conversa. Muito bem. Acho que seria estranho se este episódio não versasse sobre aquilo que estamos a celebrar durante esta semana e durante os próximos 50 dias, 47 dias mais ou menos, que é a ressurreição. Ora, os cristãos ousam, eu acho que é uma grande ousadia, acreditar na ressurreição, e dizem também ressurreição da carne. No nosso mundo altamente especializado, altamente racional, parece quase uma afronta à razão e à inteligência isto. Não é? Não bastava não bastava a mensagem de amor de Jesus e o modo como demonstra o seu amor ao morrer na cruz. Não bastava isso. Não seria mais fácil viver numa espécie de perpétuo sábado santo sem este detalhe entre aspas da ressurreição? Está a fazer aspas com os dedos. Estou a fazer aspas. Vocês não veem, mas eu estou a fazer aspas. Mas fez aspas ao detalhe, não à ressurreição. Um detalhe. Não seria mais fácil? Mas depois vem São Paulo dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E portanto, isto não é um detalhe. E por isso não chega a ficar na mensagem de amor de Jesus. Porque é que seria vã a nossa fé se Cristo não ressuscitasse? Porque se não há ressurreição, não há realmente uma oportunidade para recriar todo o universo e toda a criação. Não é só uma ideia de derrotar a morte, não é o sofrimento que salva, não é a morte de Jesus que salva. O que salva é que Deus, que se fez homem em Jesus, vai até o abismo de todas as mortes, de todos os lugares de perdição, de todos os lugares onde eu sinto longe da graça de Deus, e diz: quem manda aqui sou eu. É como agarrar na bandeira da vitória e da ressurreição e cravá-la. Tipo, não há nenhum lugar onde Deus não reine. E por isso é que a ressurreição é fundamental. Porquê? Porque é Deus a assegurar, a apropriar-se de todas as dimensões do criado, a dizer, nada escapa ao amor de Deus. Portanto, se ele não ressuscitasse nesta ideia da malta do sacrifício como compensação dos nossos pecados, esta teologia tem lugar, faz sentido, mas está incompleta. Porque para a ressurreição é que mostra o verdadeiro sentido da nossa salvação. Não é simplesmente que nós precisamos sacrificar alguém para pagar as nossas culpas. É o amor de Deus mostra-nos que nada fica longe do seu alcance. É a revelação que Deus entrou até ao fundo de todas as mortes para ir ao nosso encontro, para estar connosco. Então nada do que nós possamos viver está longe do alcance do amor de Deus, excepto se eu não quiser. Bom, obrigado. Foi o podcast. Muito obrigado, até para a próxima. A promessa de Deus ao longo dos tempos, que depois se manifesta no Filho, na segunda pessoa da Trindade, no Cristo, é uma promessa que não termina precisamente na morte, não é? Na morte do Senhor. A cruz há de ser, é ultrapassada ou é atravessada para se chegar a esta plenitude, não é? Portanto, o cumprimento da promessa só se confirma na vida eterna, na ressurreição, no envio, se quisermos, não é? A ressurreição, ou atrevo-me até a dizer, o ressuscitado, o ressuscitado é que é o cumprimento de toda a promessa desde o início dos tempos. E, portanto, a nossa fé é vã se Cristo não ressuscitou por isto mesmo, não é? Porque falta algo à completude daquilo que nos foi prometido desde o início dos tempos. Maravilha. Gostei. Sim, senhor. Então, temos aqui... Eu estava a pensar que podíamos olhar para os relatos do Evangelho e olhar para a ressurreição a partir dos vários relatos que existem. Um disclaimer. Estes relatos não se acomodam entre si. É difícil acomodar-se, que é uma coisa muito interessante. Porque a malta podia dizer: ei pá, isto... Então vamos escolher aqui uns e vamos
acomodar aqui as coisas. Já isso é interessante. Mais interessante ainda, a meu ver, é o final do Evangelho de Marcos. O verdadeiro ou o outro que... Esse. O final, digamos assim, original. Outra vez aspas, estou a fazer outra vez com os dedos. Então o que é que acontece? Vou tentar explicar e depois podemos comentar isto. Então, o Evangelho de Marcos, em todas as edições que temos aí, acaba no capítulo 16, versículo 20. Mas já há umas edições que têm uma notinha onde no versículo 9 a dizer, no versículo 16, 9, a dizer do versículo 9 ao 20, portanto, o final que lá está nas Bíblias, no Evangelho, não é propriamente, não parece ter sido, pela análise literária que se faz, etc., não parece ter sido o mesmo autor a escrever o resto do Evangelho. Porque depois é engraçado, se forem ler, que recomendo, percebe-se que pega imensas coisas de outros Evangelhos. Pega no Evangelho de João, pega no episódio dos discípulos de Emaús, etc. E como é que acaba este Evangelho? Este Evangelho, o versículo 8 diz assim: as mulheres vão ao sepulcro de manhã, está a pedra rolada, entram na pedra, está lá um jovem que lhes diz: Jesus não está aqui, ressuscitou. E elas ficam muito assustadas e vão-se embora, não dizem nada a ninguém porque tinham muito medo. Ponto final. Não perca a próxima temporada. É um final em aberto. É um final em aberto. Pronto, o que é que isto me diz a mim, e eu gosto muito, é que queres acabar essa história? Estás tu cá para acabar a história. É quase como se fosse. Não é um final à Hollywood. O final da Hollywood quer resolver as coisas todas. Happy ever after. Felizes para sempre. Acabou. Está feito. Mesmo que tu tenhas 25 anos e acabaste de casar. Felizes para sempre. Ou as histórias todas, não é? E aqui não. Aqui não há um felizes para sempre. Aqui não há um. Pois está aqui esta história. Vai. Agora és tu. És tu que deixa acabar. Portanto, de alguma forma, eu acho que este Evangelho, o Evangelho de Marcos, o final do Evangelho de Marcos, implica-nos na história do anúncio da ressurreição. Porque, na verdade, aquilo que nos foi dito foi o que foi dito àquelas mulheres. Não está aqui, ressuscitou. Procura Jesus de Nazaré, não está aqui, ressuscitou. Não foi, pelo menos eu não vi isso ressuscitado. Eu não vi. Portanto, na verdade, eu identifico muito mais com este Evangelho porque é isto, foi exatamente isto. Olha, disseram-te a ti, olha, ressuscitou, agora vai. E, no entanto, nas outras aparições do ressuscitado, para aqueles que não conseguem viver neste suspense de ser implicado sem saber como é que é a seguir, dizias, não é? Que estas aparições nem todas se combinam, não é? Mas há mais ou menos uma estrutura em cada uma delas que também é a estrutura da nossa própria vida, não é? Olhamos para estes homens e para estas mulheres que entregaram a sua vida ao Messias, que morreu, e estão isolados, fechados, tristes, portanto, depende da situação ou da pessoa, e o ressuscitado aparece nas suas vidas e não o reconhecem. Não o reconhecem porque estão tristes ou porque estão com medo, e depois há um gesto familiar que os faz abrirem-se àquela novidade. A Maria Madalena é chamar pelo nome, aos discípulos de Emaús O partir do pão. O partir do pão. A Tomé, o Tomé devia ser engenheiro, não é? Toca aqui para ver. Portanto, aos 11 foi aparecer e dar-lhes uma palavra também familiar. Portanto, há um gesto familiar, um gesto de reconhecimento. E é esse gesto que os abre, que dissipa o medo, que faz com que saiam daquele luto. E depois são enviados, vão todos para todo lado, não é? Em João, no primeiro pequeno almoço, não é? Pedro, tu amas-me. O Maria, não me detenhas, vai. Os discípulos de Emaús, era de noite, mas voltam a correr para casa. Portanto, nós somos implicados, como dizias, Duarte, somos implicados como estas pessoas, como estas personagens que viveram, mas a partir desta familiaridade, deste reconhecimento. Não vemos o ressuscitado, dizias. Sim, não vemos o ressuscitado, mas de algum modo vemos e acreditamos, não é? São João, não é? Quando diz, foi ao sepulcro vazio com o Pedro, não é? Viu e acreditou. Viu o quê? Estava vazio. Não viu e acreditou, não é? Mas porque é outra lógica, é outra ordem, é outro olhar, não é? Portanto, isto não é imediato. Sim.
não sei, tem aqui, em João tem vários episódios. Pronto, e há um deles que eu acho bastante piada, que é: as feridas da paixão são o cartão de visita de Jesus. Como estavas a dizer, alguma coisa familiar. E ali o que era familiar? As feridas. Ele mostra-lhe as feridas. Pronto, eu perguntei: o que é que isto diz também da nossa história? Portanto, Jesus ressuscitado conserva as feridas da paixão. Aí é das coisas extraordinárias que às vezes nos escapa, né? João, eu tenho 2 evangelhos favoritos, que é Marcos e João. Marcos e João, que não podiam ser mais diferentes. É Marcos, é escrito por um engenheiro. Que é E João por um poeta. E o João por um poeta, portanto é uma fricalhada, que ele está completamente noutra. Não sei como é que a malta não se apercebe. Na primeira aparição do ressuscitado em João é logo o Pentecostes. Recebeu o Espírito Santo e de perdoar os pecados. É verdade, é verdade. Logo, ele está noutro. A malta da Missão País sabe. A malta da Missão País sabe. Isso é verdade. Porque João nem lhe passa pela cabeça que alguém não acredita que Jesus é o Filho de Deus, não é? Começa assim. Vou-vos falar da encarnação da segunda pessoa da Trindade. Então, João tem esta coisa, né? Ele não está preocupado com contar a história, porque Marcos, Mateus e Lucas já contaram a história. O que é que ele quer? Ele quer falar da ressurreição. Então, todas as passagens em João são ressurreição. Ele quer apontar sempre o ressuscitado. Qual é que é a melhor maneira de falar do nosso Deus? Não é de um Deus que não é alcançável, não é de um Deus distante, não é de um Deus que é perfeitinho como nós imaginamos as coisas perfeitas. É um Deus ferido. E esta é que é a coisa que nós não queremos aceitar. Que é, o nosso Deus é um Deus ferido. Não é? Seria muito mais evidente: aqui estou eu, corpo de Apolo, ressuscitadíssimo. Mas não é assim que veio o nosso Jesus. O nosso Jesus vem: queres ver como sou mesmo eu? Olha para as marcas do amor. Isso é exatamente. Olha para as marcas do amor. As marcas do amor, o sofrer por amor, o oferecer-se por amor. Isto é que é o mais desafiante. Isto é que é o mais desafiante da nossa fé. Uma vez um jesuíta disse uma coisa que tem de ser muito bem entendida, mas que eu acho que tem aqui uma verdade que é maior do que o risco da malta preparar uma fogueirinha para mim. Que é: se é para pecar, que seja por amar demais. Se eu estiver atrapalhado e ver que estou com medo de pecar de uma forma ou pecar de outra, então que seja por amar demais. E acho que não é pecar porque pecar não é bom em si, mas é esta coisa do nosso Deus nos desafiar essencialmente a perder-nos a nós mesmos por amar o outro. E não se preocupem. Porquê? Porque ficamos cada vez mais parecidos com Ele. E Ele virá, e Ele é que fará a graça, e Ele é que trará a graça. E este é que é o nosso Deus. E quando nós começamos a falar de um Deus que está lá longe, distante, que o que quer é pedir-me coisas e quer que eu me porte bem, o nosso Deus não quer que nós nos portemos bem. Não há nada nos Evangelhos que diga: a quem tens um conjunto de regras, porta-te bem. É exatamente o contrário. Jesus o que mais faz é esta malta que quer que a gente se porte bem, tem um conjunto de regras muito claras do que é um bom cristão. É chicote, cordas e virar mesas ao contrário. Chamar hipócritas. É isto. É só agarrarem no Evangelho. É agarrar no Evangelho, não é mais nada. Agarrem no Evangelho e vejam se não é assim que está a acontecer. O nosso Deus é um Deus que não nos quer impecáveis, no sentido em que nunca pecamos. É importante não pecar, mas não é isso que Ele nos pede. Ele quer-nos disponíveis para amar, disponíveis para a santidade, disponíveis para viver como bem-aventurados, como alegres na missão. E isto é retirar uma série de barreiras e abandonar uma série de seguranças que nós por vezes resistimos, porque claro, eu também quero que me digam o que é que eu tenho de fazer para ir para o céu. Como o jovem rico, ou o homem rico, não é? Basicamente ele queria ali a receita toda. Como é que eu tenho de fazer? Volta a isto da ferida, não é? Porque o Nelson e eu tínhamos uma professora de escatologia, professora do fim dos tempos, que professora do fim dos tempos, quando nos falava da ressurreição, dizia: aquilo que há de ressuscitar é a plenitude do que somos, não é? E portanto, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, não poderia vir e anunciar a plenitude dos tempos se não o fizesse na totalidade, na plenitude daquilo que viveu, deste amor, não é? Que tem esta marca concreta, que é curiosamente a marca em que, por exemplo, São Tomé tem de ver, porque em que é que Tomé não acredita, como os outros todos?
não acredita que o amor tenha mesmo sido até ao fim, não é? Então agora isto, não, olha, Tomé, estás a ver, morri, mas estou aqui outra vez em ti, contigo, não é? Também não temos nenhuma prova empírica, pois não está escrito que o Tomé lá tivesse ido tocar, não é? Porque isso é uma das coisas giras, o Caravaggio pintou, Isso. mas no Evangelho segundo São João a coisa que diz é meu Senhor e meu Deus. É verdade. Portanto, parece que ele nem sequer chegou a aproximar-se, ele viu, acreditou. Exato. Nem sequer chegou a tocar, é isso. Pronto, não diz exatamente isso. Caravaggio pintou e muito bem. Gosto muito do quadro do Caravaggio a meter o dedo bem lá dentro da ferida, mas o relato não diz isso. Mas isto eu acho que também é engraçado o que é que diz sobre as nossas feridas. Mas eu vou deixar isto aberto. É para cada um pensar. a ferida aberta. A ferida aberta, continua Vou o lado deixar aberto. O Senhor também deixou. O Senhor Exatamente. também deixou. De onde nasce Mas vou deixar isto em igrejas, aberto a sacramentos. dizer, muito bem, então o que é que isto diz das nossas feridas? Vou deixar em aberto porque acho que podemos andar para a frente e acho que também é bom deixar perguntas para os nossos ouvintes. Não, então, também há aqui outra coisa, exatamente na mesma passagem, que é Jesus ressuscitado, que diz felizes os crentes em terem visto. Diz, porque isso de alguma forma também inaugura um novo tipo de relação que somos nós. O tempo do ressuscitado, não é? Nós vivemos no tempo do Espírito Santo, do Pentecostes, do ressuscitado. É este o nosso modo de relação que com Jesus, que é, de alguma forma, existe aqui um não ver, um não saber, um não tocar, uma fé, verdadeiramente fé, que tem que confiar também em certas coisas. Nós vamos falar depois, mais para a frente, se tivermos tempo, nos verdadeiros e santíssimos efeitos da ressurreição. Mas o que é isto? Esta nova forma de relação com o Senhor, que a ressurreição inaugura? O que é que traz de novo? Há uma coisa que a mim me deixa contente, que é a minha relação com o Senhor é exatamente igual à de São Paulo. Ou seja, bem visto. São Paulo conhece Cristo exatamente da mesma maneira que eu conheço. Portanto, não andou com ele, não ficou lá à sinagoga, não andou com ele de um lado para o outro, não ouvi curar doentes, ouviu falar dele. Pronto, a única diferença é que São Paulo, a única não, mas isto a São Paulo aconteceu há 2000 anos e a mim está a acontecer agora, 2000 anos depois. O que a ressurreição inaugura, o tempo, a relação com Cristo que a ressurreição inaugura, é precisamente esta relação da confiança. Quer dizer, eu já não preciso de provas, eu preciso de relação. E a relação vem de 3 lugares, se quisermos. Vem da oração, não é? da minha intimidade com Deus, vem da Sagrada Escritura. O que é que o texto inspirado me diz sobre este homem, que também calha de ser o Cristo e o Filho de Deus, e vem da comunidade ou da igreja, daqueles que foram ao longo dos séculos, me foram passando que isto é verdade, não é? E seria um perigo, e podemos correr este risco de nos relacionarmos com Cristo ou nos relacionarmos com Deus só a partir daquilo que achamos que é fixe ou que é bom, não é? Tipo buffet de pequeno almoço continental, não é? Chego ali ao buffet e digo, ok, então pronto, isto é apetitoso, guardo para mim. Isto do sacrifício já não está na moda. Ou então isto do ser fácil, aquela coisa, não é? Se é de Deus, não é? Ou, se é bom ou é pecado ou engorda. Não, nós somos feitos para o bom, para o bem, não é? É assim que Cristo anuncia. Que relação é que é esta? Já dissemos, é a relação da familiaridade, é a relação que rompe o medo, é a relação da confiança, é a relação de acreditar que aquilo que me contam deste Cristo e que ele diz dele próprio é verdade. Eu não posso, só para terminar isto, que é, eu não posso meter na balança se me dá jeito e se percebo, então acredito. Se me desinstala e se não percebo muito bem, e se não me cabe aqui nos meus parâmetros da razão, então já não gosto. Não é isso. Eu gosto de uma coisa, a propósito desta passagem, pronto, tomei o ver para querer. Eu acho que é o contrário, eu gosto disto, que é o querer para ver. Portanto, no fundo eu queria ver para ter garantias e dizer, fiz seguro, posso, porque eu vi, eu toquei e eu controlo isto, eu abarco isto, eu entendo isto tudo, e por isso eu posso acreditar. E exatamente
o contrário, porque em todas as relações que nós temos há aqui um lugar. Eu não vou escrutinar a pessoa que tem à minha frente para ver se posso ser amiga dessa pessoa. Não é dessa pessoa, não é? Mas os escrutínios era ótimo. Uma lista de perguntas. Exato. Então eu dei aqui uma listinha de perguntas e vou-te fazer para ver se podes entrar. Na adolescência, a mãe ou pai, deixa-me ver se eu posso continuar a gostar de ti. Que é querer para ver. Eu primeiro tenho que confiar, eu tenho que entrar numa espécie de confiança para poder depois ver os efeitos disso. Então, E arriscar a ferir-me. Esse é que é o problema das relações, é que a malta não está. É muito difícil assumir este risco de. Porque, obviamente, se eu me confio a alguém, o outro tem armas poderosíssimas para me tramar. Não, isso, Eu exponho, no fundo, o flanco a dizer: olha, está aqui, se tu quiseres, enfim, é só espetares uma lança, não é? Mas pronto, e só. E outra coisa que eu gosto, acho que tu falaste ligeiramente, eu gostava de só dizer isto. Então, no Evangelho de Mateus. É que isto é claríssimo. No final mesmo, do finalzinho, está Jesus pronto a subir aos céus e os discípulos vão ter onde Jesus tinha dito, ao monte, na Galileia. Eles chegam lá, viram, ficaram muito contentes, prostraram-se e alguns ainda duvidaram. Muito interessante. Porque isto não é óbvio. Não é o túmulo vazio, o sinal do túmulo vazio, o não ver, torna as coisas não óbvias. A fé, a oração. Não é óbvio, porque eu costumo dizer, se fosse óbvio, só os estúpidos é que não acreditariam. E se fosse óbvio, não era preciso haver fé, não é? Exato. Muito bem, vamos aqui para um tema difícil. Se não querem. Se queremos. Querem? Se é difícil, queremos. Não me digas, vamos falar de grego. Não sei, podemos ir lá, se alguém se abalançar a ir ao grego. Só sou iogurte. Que é, falamos da ressurreição da carne, no credo. Não é da alma. Não é, desculpem, mas é a alma, as almas e não sei o quê. Pronto, o que é que se entende por carne? Porque é que a ressurreição da carne? Mas faz a ressurreição da alma. Deixamos a carne de lado, vamos embora para o mundo, sei lá, dos espíritos, ou assim uma coisa e pronto. Mas na verdade insiste-se na ressurreição da carne. Não houve alguém a dizer isto deve ter sido um erro, vamos apagar isto e pronto. E ninguém se vai lembrar, porque é muito mais fácil. Pronto, e é muito interessante isto. E agora gostava que falássemos disso. O que é que se entende por carne? Porque a carne, carne, corpo, espírito, espírito, alma. Não sei, acho que é importante, porque isto é mesmo uma espécie de pedra de tropeço para tanta gente. Sim. Tanta gente que nós conhecemos, tanta gente que se calhar também eventualmente nos está a ouvir, que é, o que é que fazemos com isto? Não sei, porque o meu avô morreu e está ali o corpo do meu avô, não é? Nós enterramos, mas fala-se de ressurreição da carne. Sim. E com que idade é que a malta vai ressuscitar? Exatamente. Ressuscitar com 8, com 14, com 24, com 34, quando ainda tenho as duas pernas, quando já só tenho uma, porque entretanto perdi uma perna. O que é que isto acontece? É daquelas coisas que têm imensa piada, mas acho que nós por vezes temos de realmente questionar o que nos é oferecido. Ou pelo menos para mim pareceu-me evidente que não poderia ser a ressurreição do corpo tal como foi parar aos bichinhos, ou como foi cremado, porque não daria. Até por ser um bocadinho cruel que eu ressuscitasse, caso eu morra com 84 anos, que eu ressuscitasse surdo ou meio surdo, com o olho meio atrapalhado já. Ao menos que me ressuscitasse com uma idade porreira. Aqui realmente. Dos 25. Pois não sei, 25 pode ser, mas também depois. Jogar umas futeboladas. Aos 25 não. Mas eu era bastante parvo aos 25, por exemplo. Um bocadinho imenso. Não é que aos 44 seja melhor, mas os 25 foi uma idade curiosa. Às vezes é preciso mesmo compreender isto. Vale para toda a escritura. Vale para o credo e vale para toda a escritura. Compreender o contexto, compreender a língua original, compreender a cultura, para quem é que isto foi escrito. Porque aquilo que se entende por carne não é como em João, que muitas vezes carne tem o valor, ou mundo tem sempre o valor negativo de sombra. Ou Paulo também muitas vezes utiliza a palavra carne com um valor negativo, sombra. Não sempre, mas por vezes. Quando aqui nós falamos da ressurreição da carne, é a plenitude, a inteireza do nosso corpo, mas é do nosso corpo de relações. Isso. É muito mais isto, é a pessoa toda, da maneira que ela era, e que traga, se quisermos, todo o seu mundo de relações consigo. Portanto, não é apenas o corpo, a matéria que vem, não é uma alma. Isso nós temos sempre, que nós não somos um corpo com alma, nós somos corpo e alma.
A visão cristã é uma visão platónica em que temos uma matéria e que entra uma alminha lá dentro e depois quando morremos a alminha vai-se embora e solta-se. Portanto é mesmo importante ver que esta ressurreição da carne, a ideia da plenitude da pessoa, ressuscita a pessoa por inteiro. E não uma pessoa limada. Estão a ver, as feridas também vão connosco para a ressurreição. Já estás a dar respostas ali à pergunta. Este ponto é fundamental, não é? Quem ressuscita é tudo o que eu sou, não é um alter ego, não é um... É uma vida nova, de facto, mas é a integralidade do que eu sou, este corpo que é muito mais do que a matéria. Se quisermos numa expressão mais contemporânea, é a pessoa integral, a integralidade de quem sou na relação com Deus, planificado do nosso... E diria, e na relação com os outros? E com os outros, na relação claro. com o mundo, na relação que eu estabeleci. Eu penso na ressurreição porque, desculpa só um parênteses, eu não consigo imaginar o Duarte sem as relações que estabeleceu, com as pessoas, com o mundo, com Deus. Não consigo imaginar. Desculpa, era isso. Não dá para imaginar. Não existe esse Duarte. Imagina que só eu é que era considerado justo e ressuscitava e estava com Deus. Não é? Então. Bora jogar PlayStation? Não conseguiria que cega, tipo, onde é que estão os outros? Não, ténis. Depois é isso, caímos depois no caricato também deste lado, não é? Eu perguntei se íamos falar de grego exatamente por isto, que não vale a pena complicarmos, mas nesta distinção que depois foi preciso fazer entre a carne física, esta que se toca, e o corpo daquilo que somos, não é? E o que ressuscita é esta integralidade. O que desejamos que ressuscita, ou que o Senhor prometeu, ou o que queremos no credo. O que nós acreditamos. O que nós acreditamos. Sabendo que há aqui uma dimensão de mistério que ninguém conhece, ou seja, estamos a falar das franjas. Nós, aquilo que podemos tirar ou ver nos Evangelhos, naquilo que nos é dito nos Evangelhos, naquilo que é dito da tradição da Igreja, naquilo que é dito pela nossa vida e pela nossa sensibilidade e por aquilo que, pela teologia, etc., não chega a todo lado. Nós não podemos solucionar o mistério como se não, o corpo glorioso vai ter exatamente estas medidas, vai não sei o quê. É feito de que matéria? Sei lá, se calhar nem se solucionássemos não era mistério, era enigma, era um problema matemático. Vamos fazendo a partir dos relatos da ressurreição, é que nos apercebemos que não era só um espírito, era corpo, né? Porque ele pede de comer. Ele diz: podes tocar-me. Portanto, o ressuscitado não aparece só como um espírito. Por outro lado, não é reconhecível. Portanto, não é exatamente o mesmo corpo, né? Porque Maria Madalena pensa que é um jardineiro. E os tipos de Emaús estão noutra. Um forasteiro, sim. Então é a relação, por isso é que nós falamos da carne como relação e falamos da ressurreição do mundo inteiro de relações, porque o que nos parece realmente que nos permite viver a ressurreição e como ressuscitados é a relação é que nos permite ver. Reparem, até já neste momento é a relação que nos permite ver. Quando nós nos fiamos só nos olhos, nós sabemos muito pouco sobre o outro. Quando eu me fio só no texto, né, se o Duarte ou se o Samuel mandarem uma mensagem, se eu me fiar só no texto, eu se calhar não consigo ver o que é que ele me está a dizer. Como eu os conheço, leio o texto a partir da relação e aí eu vejo. Portanto, acho que mesmo na vida já atual há uma dimensão escatológica, portanto, do fim dos tempos, que aponta para o fim dos tempos, que é a partir da relação que eu realmente vejo o outro. É aquela coisa que nos permite uma amizade com alguém, por então, está tudo bem? Tá. Tu dizes, não está. Porque a informação informação é 10% do que interessa numa relação. O resto realmente é isso, é a relação. A relação é que importa. Sim, e a relação é o que vemos, tipo, o que é próprio da Igreja, o que é próprio dos cristãos, é sempre a relação. A fé não é individual, não dá. O exemplo que tu davas foi o único justo que ressuscita, mas já experimentamos aqui agora, não é? Se eu estou sozinho, completamente sozinho, aliado, isolado, era como se nós os três estivéssemos só aqui e ninguém nos estivesse a ouvir. Supõe o ressuscitado, a vida nova, a plenitude, supõe sempre outro, esta alteridade, estes efeitos que tu dizias santíssimos e verdadeiros efeitos da ressurreição. Ainda bem, porque era mesmo aí que eu ia. Aos verdadeiros e santíssimos efeitos da ressurreição. Esta expressão é de Santo Inácio, na 4ª semana dos exercícios, tem lá um dos pontos é este. Tem outros, eu optei por este, porque eu gosto particularmente
o nosso irmão, não sei se provavelmente já falámos nisto há um ano, no nosso primeiro episódio, mas que efeitos tem a ressurreição já hoje? Porque nós vivemos neste tempo. O Luís Maria da Providência, um grande jesuíta, com quem já fizemos todos os exercícios, diz que os verdadeiros efeitos e santíssimos efeitos da ressurreição são os frutos do Espírito Santo, tal como está em Gálatas 5. Versículos 22 a 23. Versículos 22 a 23. E há várias. Tu dizes isso de outra forma, eu tenho aqui: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e autodomínio. E eu acho muito bonito isto, que é a ressurreição é tangível de alguma forma, ainda não é em plenitude, é evidente, e nós que sabemos perfeitamente isso. Mas também era bom que soubéssemos perfeitamente que ela já é tangível e nós temos a possibilidade de a viver, de a mostrar, de a dar, de alguma forma sermos verdadeiros instrumentos da ressurreição para os outros. Pronto, eu gosto disto dos frutos porque são coisas tão simples. Amor, e aí entra, alegria, isto é um bocadinho circular, mas entra o que dizias logo ao princípio do Evangelho do final do Evangelho aberto, não é? Sim. Então, e agora tu? E agora tu? Acrescento uma parte da quarta semana de Santo Inácio que a mim me ajuda muito a perceber. Então, o que é isto que dizias do tangível, do concreto? Como é que eu agora me implico? Que é logo a seguir a falar dos verdadeiros e santíssimos efeitos da ressurreição. Santo Inácio põe-nos uma coisa muito real à frente, que é reparar no ofício de consolar de Cristo. Como Cristo consola, não é? Agora como veio, amigo consola, e depois diz, compará-lo como os amigos se costumam consolar uns aos outros. E esta experiência nós temos-la, nós sabemos como é que já fomos consolados por algum amigo, já tivemos algum amigo em necessidade e aproximámos-nos e tivemos ali. Portanto, este amor, esta alegria, esta paz, este autodomínio, esta humildade, estes efeitos são precisamente aquilo que nós já experimentamos em esteroides, não é? Na plenitude. E isto é que provoca depois alegria, dissipa o medo, traz a paz, me impele a ir. Sim, eu acho que esta algo brilhante da nossa fé, que nós não estamos a viver à espera da ressurreição, nós já vivemos como ressuscitados, que era o tema do primeiro episódio. Mas que é fundamental, que é, nós ressuscitamos em cada confissão, nós ressuscitamos em cada Eucaristia. Por isso, se calhar de uma maneira não tão clara, nós ressuscitamos cada vez que renovamos as promessas batismais, no batismo de alguém, numa promessa batismal, das vigílias pascais, nós renovamos a nossa ressurreição. Lá está, pois se quiserem, e forem mais místico ou místico-gasosos, depois depende do quão cínicos nós somos, numa boa conversa, num bom amigo, numa boa tainada, há aqui uma ressurreição a viver-se. Mas se não quiserem ir connosco até este ponto, uma boa confissão é uma experiência de ressurreição, não sou eu a tentar ganhar o céu. Uma boa Eucaristia é uma experiência de ressurreição, não sou eu a tentar ganhar o céu. O céu foi-me dado, a vida eterna foi-me dada. A única decisão que eu tenho de tomar é: quero ou não quero vivê-la? E se eu vivo a minha fé como quem está a tentar conquistá-la, imagine o ridículo que é alguém que entra num castelo a tentar conquistar o castelo e está o dono do castelo a dizer: meu, eu já te dei há 3 dias atrás. Porquê que estás com uma espada e um escudo na mão? Senta-te, come. Fui eu que tive o trabalho, não te ponhas com isso. Isto é tudo, o que é meu é teu, tá? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Nós já somos os enviados a partir da ressurreição. Deixa-me só isto que é, não é? Aquilo que nós fazemos nesta vida não é para merecer essa eternidade, é porque conscientes que já nos é dada, é uma resposta à ingratidão, não é? E portanto nós não desejamos o céu como quem se esforça muito para o merecer. Desejamos o céu porque o agradecemos continuamente, porque já nos foi prometido e garantido que nos é dado se quisermos. E queremos falar todos connosco. E isto muda completamente a lógica da vida aqui, já. Que maravilha. Então, muito obrigado, meus irmãos. Tenho aqui uns avisos antes de nos despedirmos. Então, temos exercícios espirituais aqui. O nosso irmão Nelson Faria vai dar exercícios de 30 de abril a 3 de maio. As inscrições estão abertas. E dia 30 de maio ao terceira office sobre como tomar boas decisões e discernimento. 30 de maio, isto mediante inscrição, já digo onde. De 26 de julho a 1 de agosto ao campo de viajantes.
talvez já vão para a lista de espera, mas é uma experiência muito bonita de exercícios a andar a caminho de Loyola durante 4 dias de caminho e depois passa-se lá o dia de Santo Inácio, que é uma maravilha. Também há sempre a possibilidade de exercícios personalizados na Quinta da Esperança, mediante contacto, disponibilidade de um de nossos 3. Pronto, todas estas informações estão em quintadasperança.org e no Instagram do Provoca SJ. Pronto, e se este episódio te provocou, se te tocou, se te ressuscitou, se te ajuda a viver a ressurreição e a compreendê-la e a pô-la em prática, então partilha para que provoque outros também. Pronto, se te ajudou a ti, é provável que ajude outros. A nós vai-nos ajudando aqui também estas conversas. Muito obrigado por estares aí. Obrigado, meus irmãos. E vemo-nos na próxima. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.